Bem-vindos ao canal Pensamento e Vida. Vamos então conferir o resumo do roteiro proposto para o estudo do capítulo 14 desta obra de Emmanuel. Corpo. Objetivo estabelecido: compreender o corpo físico como meio indispensável ao atendimento das necessidades evolutivas da alma falível, porém destinada à perfeição. Questão número 1. Porque o futuro reencarnante nem sempre é o único responsável pelo processo de formação do corpo de carne que habitará? Resposta: o corpo reflete a individualidade do espírito. Este, enquanto na erraticidade, quer dizer, no intervalo entre uma encarnação e outra, pode melhor visualizar suas carências evolutivas mais imediatas. Ainda assim, o auxílio fraterno de corações esclarecidos por vezes lhe será necessário na elaboração do planejamento reencarnatório, dadas as muitas particularidades envolvidas nesse processo. Entre essas, o fato de nem sempre o reencarnante possuir discernimento suficiente para tomar as decisões que lhe propiciarão um adequado usufruto da nova oportunidade que lhe está sendo oferecida. Separamos aqui uma passagem de Jesus em o Evangelho de Lucas, em que ele diz que a candeia do corpo são os olhos, para nos referirmos à individualidade do espírito refletida no corpo. Nós temos aquela expressão muito comum aqui no nosso dia a dia. Olha, esse olhar é muito marcante, tem um olhar incisivo, um olhar tão elucidativo e assim por diante. É como se os olhos espelhassem a alma. É outra forma também que ouvimos aqui comumente. Depois, em O Livro dos Espíritos, temos que os espíritos, uma vez desprendidos da matéria, apreciam as coisas de modo diverso da nossa maneira de apreciá-los. Divisam a meta, que bem diferente é para eles dos gozos fugitivos do mundo. Não quer dizer que apenas coisas ruins temos por aqui. Temos coisas boas também. Mas as tentações que estão em nós encontram paridade, encontram sintonia com muitas das coisas que neste mundo que vivemos, que não é tão evoluído assim, já é fácil constatar isso, acabam certamente nos afetando mediante sugestões que recebemos. Aliás, convido-os mais uma vez a reverem o roteiro sugestão. Depois nós temos em O Céu e o Inferno que os espíritos atrasados são menos meticulosos na preparação de uma nova existência e muitas vezes fazem escolhas desastradas que os forçam a recomeçar. Quer dizer, mais do que motivo para que essa ajuda seja provida. Está sempre disponível. Aliás, não apenas aqueles chamados atrasados, a qualquer um que dela necessite. Depois, Paulo de Tarso, na primeira carta aos Coríntios. O corpo não é para a prostituição, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. É importante ressaltar que prostituição aqui está sendo usada a semelhança do que aconteceu para o adultério, da moça adúltera. Não podemos restringir, portanto, ao ato de se prostituir, mas vamos ampliar o conceito. A prostituição seria a devassidão, ao mau uso de qualquer coisa que nos é dada, e coisa que não é pejorativo, tá, gente? Qualquer coisa que nos é concedida e que fazemos um uso equivocado. Então, estamos prostituindo. Assim como o adultério não pode ser restrito à traição conjugal, convenhamos. Questão número 2. Essa ajuda do mais alto continuará sendo requerida ao longo de toda a existência terrena? Aqui já temos o ser já renascido na carne, né? Certamente, pois se a frágil constituição orgânica reclama cuidados constantes ao seu usuário, o que dizer da alma ainda não sublimada, exposta a todo tipo de iniquidade? Apesar de ainda com reservas, a própria ciência dos homens já admite a influência exercida pela mente sobre o envoltório físico e vice-versa. Reconhecendo a importância da saúde do corpo e do espírito para os que vêm ao mundo objetivando redenção e progresso, amigos do plano invisível não hesitam em colaborar para o bem-estar de seus afetos do coração, esperançosos de que estes, por sua vez, cumpram a parte que lhes cabe. Paulo de Tarso, em Romanos. Se viver de segundo a carne, há vez de morrer.
Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Lembra do Cristo? Fazer isso e viverás. Não é que o corpo vai morrer se viver segundo a carne. Fosse assim, não comeríamos. Todo corpo vivente necessita de alimento. É uma figura de linguagem que nos explica claramente que a carne tem o seu propósito, mas ela não deve ser prostituída, não deve ser mal utilizada. Mas se vivemos pelo Espírito e, portanto, mortificando as obras do corpo, isto é, fazendo um bom uso do corpo, da carne, da matéria, viveremos. Depois nós temos em O Livro dos Espíritos que só os espíritos que atingiram certo grau de purificação se acham libertos de toda influência corporal. De certo, ainda não é o nosso caso, não é, gente? Andai pelo Espírito e não haveis de cumprir a cobiça da carne. Paulo de Tarso, em Gálatas. Depois, em O Céu e o Inferno. A ação do espírito sobre o físico é tão evidente que não raro vemos graves desordens orgânicas sobrevirem a violentas comoções morais. Quando nós temos um ataque de fúria ou percebemos que alguém não está bem equilibrado, é notório como que aquela pessoa acaba se debilitando fisicamente também. Isso vale, óbvio, para nós. Por outro lado, em A Gênese, a matéria orgânica, a seu turno, reage sobre o espírito. Vamos a um caso bem prático e objetivo aqui, gente. Uma pessoa que sofre uma debilidade orgânica, seja ela a perda de um membro, seja ela uma doença incurável, enfim, é possível que o espírito vacilante entre o café por ser desenvolvida, que é comum, gente, não vai nenhum juízo aqui, nenhuma crítica, apenas para estudarmos o que acontece. Nós temos que essa debilidade no corpo acaba afetando a fé, a confiança daquele espírito. E da mesma forma, ele se deprime, ele cai assim, em desgraça consigo mesmo. Daí porque os médicos hoje, é muito comum até, já assegurarem que a recuperação de muitos pacientes também se dá em função dessa boa vontade que o próprio paciente demonstra para consigo mesmo. Na sequência, nós temos aqui Jesus em o Evangelho de Mateus. Eu vos digo que os seus anjos, quer dizer, os pequeninos, nos céus, sempre veem a face de meu Pai, que está nos céus. Quer dizer, aqueles que estão próximos de Deus, que são aqueles que nos ajudam, enquanto aqui na reencarnação, eles recebem também orientação e é permitido a eles que colaborem conosco, com o nosso bem-estar material e espiritual, contanto que estejamos abertos a essa recepção, a essa ajuda que sempre é provida para todos nós, gente. Em A Gênese, nós temos que há um Deus para as crianças, Deus com D minúsculo, né? Há um Deus para as crianças, para os loucos e para os ébrios, representando que é para todo mundo. É mais veraz, mais verdadeiro do que se supõe esse ditado. Questão 3. Por que a relação verificada entre o corpo e o espírito é tão estreita? Resposta. É preciso que as características do corpo atendam às necessidades do indivíduo que, pela reencarnação, retorna ao convívio dos homens para dar conta das provas ou expiações às quais, de forma mais ou menos consciente, dispôs-se a cumprir, buscando melhorar-se. O perfeito ajustamento entre o espírito e o seu novo envoltório físico inicia-se na concepção e consolida-se no mundo com o renascimento do ser. Jesus, em o Evangelho de Mateus. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que, tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. Sim, é forte, mas não é para aterrorizar, é para orientar. Lembrando que a época em que isso foi deixado, maior ainda era a dificuldade de ser compreendido Cristo. Por isso que ele quase sempre falava por parábolas, mas, vez por outra, era bem incisivo, como aqui percebemos. Em O Livro dos Espíritos, os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem, não para sofrer, embora a dor, o sofrimento façam parte de um contexto maior para o qual aqui estamos. Lembrando que a vida, relativamente à eternidade do espírito, é como um raio
dizem-nos os Espíritos, de tão breve que ela é. Passa também, como disse Maria, a Chico Xavier, tudo passa e tem um propósito. Questão 4. Onde podemos facilmente averiguar os efeitos dessa interação do princípio inteligente com a carne? Resposta. Nas enfermidades congênitas, isto é, que já nascemos com elas, ou elas nascem conosco, enfim, de ordem física e ou mental, desde as mais conhecidas até aquelas ainda não catalogadas pela ciência do mundo, decorrentes das quedas morais protagonizadas ou assistidas pela alma reencarnante. Paulo de Tarso, em Gálatas. Não vos enganeis. Deus não se deixa escarnecer, enganar. Pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque quem semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas quem semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Nós somos espíritos vindos do Criador. E tudo que vem de Deus é bom. Portanto, podemos fazer as coisas boas. Porém, nem sempre utilizamos aquilo que nos é concedido, como foi há pouco dito, da forma como deveríamos. E ninguém engana a Deus. Talvez enganemos as pessoas que nos cercam. Quem sabe até a nós mesmos, que eu acho muito difícil. Mas a Deus, ninguém engana a gente. Ele é justo. É misericordioso, sim, sábio, sempre bom, mas ele é justo. Questão 5. Além daquelas passíveis de se manifestarem desde o ventre materno, onde mais as consequências dessa relação de causa e efeito podem ser identificadas? Resposta. Nos chamados reveses da vida, representando os resgates e reparações inadiáveis, muitas vezes solicitadas pelo próprio espírito, os contratempos mais inesperados costumam chegar por vias diversas e sem aviso prévio, no transcurso de uma existência. Consola-nos, no entanto, a certeza de que o acaso não existe e de que a verdadeira felicidade não é deste mundo. Para ser merecida, ela deve ser conquistada. Nós temos aqui em O Céu e o Inferno, na segunda parte, onde há testemunhos, depoimentos de desencarnados que estiveram por aqui. Nós temos aqui o menino do número 4, que é Marcel. O número 4 era o quarto de hospital em que ele estava hospitalizado. Ele faz um relato acerca dos sofrimentos que ele passou nessa última existência dele. E ele faleceu com 8 a 10 anos, desencarnou bem cedo, portanto. Mas essa provação dele, esse resgate dele, já vem de outros tempos também. Então, aqui ele diz que no final, fui eu quem a solicitou, que dessas provações todas, para terminar a minha depuração. Depois nós temos aqui Tiago, a carta de Tiago. Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Não se trata, portanto, de uma vingança de Deus. Eu quero que você me ame, você tem que me amar. Não é isso. Nós somos o amor, que viemos do amor. A questão é, esse despertamento, às vezes, necessita de algo mais forte. Aquele remédio amargo que finalmente é aplicado, era evitado, mas agora tem que ser usado para que haja realmente o saneamento da doença que vige. Questão 6. As culpas e remorsos que nos causam sofrimento têm origem na carne? Resposta. Não na carne, mas no espírito de vontade ainda vacilante. A carne não pensa, portanto não há como imputar-lhe responsabilidades. Diz-se que ela é fraca por força do transbordamento das paixões que mais fortemente afetam os encarnados. Entretanto, quando bem compreendidas e domadas, muito podem fazer pelos que as possuem. Afinal, tudo que vem de Deus é para o nosso progresso. Paulo de Tarso, em Romanos. Sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E na prévia perguntamos de novo. Ora, se não habita bem na carne, por que habitaria o mal? Depois nós temos que, em O Livro dos Espíritos, as paixões são como um corcel, um cavalo de raça, e muito selvagem, vamos dizer assim, que só tem utilidade quando governado e que se torna perigoso desde que passe a governar. As paixões, aliás, foram referenciadas por Joana de Ângeles em um texto de título Ante as Paixões, Antipaixões.
eu recomendo que vocês ou revejam, ou vejam, ou ouçam novamente, porque realmente é maravilhoso. Ele está como leitura complementar final do roteiro Vontade. Vamos lá conferir, gente. Questão 7. É possível escaparmos às dores associadas aos resgates de nossas faltas? Resposta. Se Deus é infinitamente justo e bom, não há razão para crermos em seu interesse pela dor, mas sim por tudo que possa concorrer para a felicidade das criaturas. Por isso, faculta-lhes inúmeras chances de, pelo amor, resgatarem seus débitos. Infelizmente, porém, nem todos as aproveitam como deveriam. De qualquer forma, é muito bom sabermos que, na contabilidade do céu, todo bem prodigalizado pelo devedor pode fazer com que suas provas e expiações sejam suavizadas e até mesmo dispensáveis, se muito amar. Paulo de Tarso, primeira carta a Timóteo. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usar legitimamente. E depois nós temos aqui Jesus em o Evangelho de Lucas, novamente. Perdoados lhes são os pecados, que são muitos, porque ela muito amou. Faz referência aqui, ou nós fazemos referência aqui, à mulher de má vida, que certa vez estava Jesus em casa de fariseu, e essa pessoa soube da visita de Jesus e lá adentrou para lavar os pés do mestre. Então, com as suas lágrimas, lavou-lhe os pés, com seus cabelos enxugou-lhe os pés, e não bastasse isso, depois ungiu os pés de Jesus com o bálsamo, com o perfume que ela mesma havia trazido. E por aí ficou, por um bom tempo. Enquanto isso acontecia, fariseus e outros que ali estavam comentavam entre si: se Jesus soubesse quem é essa pessoa, não atenderia dessa forma. E Jesus, então, pergunta a Simão, lá, comenta com Simão sobre isso. Perdoados lhes são os pecados, que são muitos. Mas ela, como muito amou, recebeu o perdão que mereceu. Conclusão. Quão difícil deve ser confiar na sabedoria divina para aquele que, detentor do conhecimento que dizem move o mundo, ainda não se dispôs a buscar a fé que, de fato, transporta montanhas. Não obstante a desconfiança que, infelizmente, ainda distingue uma maioria, segue a lei favorecendo a criatura trilhar o caminho que a levará à presença do Criador, mediante os sucessivos e abençoados retornos ao corpo de carne. A leitura complementar que estarei deixando para vocês, gente, é de título Liberdade do Nosso Espírito Emmanuel. Fiquem com Deus. Até a próxima.